Levítico 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro restituirá, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, a quem pertence, lhe o dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa trá-lo ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como o memorial da oferta. E Arão e seus filhos comerão o restante dela, comê-lo-ão sem fermento em lugar santo, no átrio da tenda da revelação o comerão. Levedado não se cozerá. Como a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe o tenho dado, coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado, e como a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, tudo o que as tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta de cereais, perpetuamente, a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem embebida a trarás, em pedaços cozidos oferecerás a oferta de cereais por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que, de entre os seus filhos, for ungido em seu lugar, a oferecerá, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que ia oferecer pelo pecado a comerá, comê-la em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado, e se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado, e lavado, na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisa santíssima é. Contudo não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo, no fogo será queimada. Levítico 7. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá sobre o altar em redor.
dela se oferecerá toda a gordura cauda gorda, e a gordura que cobre a fressura, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará, e o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, num lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente toda oferta de cereais que se assar ao forno, como tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que ia oferecer. Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite, ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor se alguém o oferecer por oferta de ação de graças. Com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e bolos amassados com azeite, de flor de farinha, bem embebidos. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças. E dele oferecerá um de cada oferta por oferta alçada ao Senhor, o qual pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graça se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até pela manhã. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o 3º dia será queimado no fogo. Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao 3º dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido, coisa abominável será, e quem dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada no fogo, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. E, se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Todavia pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim, mas de maneira alguma comereis dela. Pois quem quer que comer da gordura do animal, do qual se oferecer oferta queimada ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor trará ao Senhor a respectiva oblação da sua oferta pacífica. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor, o peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e seus filhos. E dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica, e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, como sua porção, para sempre, da parte dos filhos de Israel.
Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, a qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhes desse da parte dos filhos de Israel, é a sua porção para sempre, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas pacíficas, a qual o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico